Bom dia a todos. Como diz o livro de Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, pois que ouça. Ouça o que o Espírito de Deus ele diz às igrejas. Uma mensagem eu quero deixar aqui então, como uma mensagem de despertamento, porque é isso que eu tenho fazido através deste trabalho. Este trabalho não traz lucros financeiros. Esse trabalho aqui não é por meio de denominações, religiões, pois eu venho a serviço do reino de Deus, para te anunciar um só evangelho, o mesmo ao qual Jesus nos anunciou, e o mesmo evangelho ao qual foi anunciado pelos profetas. É este evangelho ao qual vos anuncio. De graça, como Jesus deu, de graça vocês vão receber. E assim diz a palavra do Senhor, Isaías 13:6. Usai, porque o dia do Senhor está perto. Vem de Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, de assombrar-se-ão e apoderar-se-ão todos deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos estão flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol não se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ira ardente. Pois esse é o evangelho ao qual escreveu Isaías, o profeta que profetizou a vinda do Messias, do Senhor Jesus, antes que mesmo ele viesse a pisar nessa terra. Aqui então agora essa palavra está a profetizar, falando sobre o dia da vinda do Senhor. Se você não parou para perceber os sinais, se você não olhou ao seu redor, os sinais estão ao nosso redor se cumprindo sim. As pestes têm que se cumprir, porque está escrito em Mateus capítulo 24. Os rumores de guerras, eles têm que aumentar, porque está profetizado em Mateus capítulo 24. Jesus deixou sinais para nos alertar, embora seja que os homens tateando em meio à escuridão, porque a luz do evangelho já não caminha mais com os homens, então estão caminhando em meio às trevas. Os seus pés estão caminhando, mas não estão pisando no caminho da luz, a qual guiará a tua alma para a salvação. O dia do Senhor está chegando, e é dia de conserto, é dia de consertar a tua vida, é dia de nós consertarmos a nossa vida perante a Deus. A nossa vida perante a Deus tem que estar reta. Nós temos que consertar e colocar a nossa vida no prumo, porque o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor será para todos. A Bíblia diz que todos os olhos verão e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que naquele dia, o dia do Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Você vai até confessar que Jesus é o Senhor, mesmo que um dia você rejeitou, mesmo que um dia você não o confessou, mesmo que um dia você rejeitou Jesus. Mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará no último dia e toda língua confessará. Mas isso não significa que haverá chance de esperança no último dia. Esperança tem enquanto tem vida, e nós temos que buscar consertar a nossa vida perante a Deus, porque o caminho é reto e é estreito, e Ele não faz curva. Ele não aceita então o pecado do homem. Embora seja que vivemos numa natureza pecaminosa, mas Jesus falou:
sede santos como eu também sou. Você tem que buscar se parecer com Cristo, porque se tua alma, a partir do teu corpo, você estiver se parecendo com este mundo, jamais você herdará a vida eterna, porque tem que se parecer com Cristo para poder dar a vida eterna. E aqui o profeta Isaías, ele diz: uivai, clamai, porque o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está chegando. Não vai ter expectativa alguma para se preparar na última hora, porque o Senhor vai vir para pegar aqueles que estão preparados. Os que não estão serão pegos desprevenidos, de surpresa. Aterrorizados ficarão, sem esperança alguma ficarão, porque tem tempo suficiente para poder se preparar, mas não se prepararam. Deus deixou sim tempo suficiente para se preparar, e não haverá desculpa alguma diante do Pai, diante de Jesus Cristo, para dizer: Senhor, não conhecia o Evangelho e nem tampouco sabia que o dia do Senhor se aproximava. Os sinais estão ao nosso redor. É tempo de consertar a tua vida. Não importa se você é evangélico, não importa se você tem uma religião, sendo católico, importa que a tua vida esteja perante as mãos do Senhor. Importa que você faça a vontade do Senhor. É o caminho que nos leva à vida eterna, não é uma religião. Não importa se você é católico, não importa a tua religião. O que salva o homem é a obediência à palavra de Deus. O que traz ao homem a esperança de vida eterna é a obediência à palavra de Deus, e nós temos que ter obediência ao Senhor. Mas agora fica uma pergunta: como obedecerão a Deus? Como obedecerão a palavra de Deus, se não buscam conhecimento das Escrituras sagradas, que delas testificam de mim, disse Jesus Cristo. Jesus falou: examinai as Escrituras, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então como conhecerão a boa vontade de Deus, se não buscam abrir a Bíblia Sagrada e começar a ter conhecimento de Deus? Antes, pegam a Bíblia, abrem no Salmo 91 e colocam no painel do carro ou na estante da casa, aberto no Salmos 23 também. A Bíblia, ela só tem poder quando você conhece ela aberta e você não lendo ela é apenas um amuleto, é apenas um enfeite e não serve para te livrar de mal algum. É o mal que muitos estão conhecendo. Todos têm Bíblia aberta no painel do carro, mas nunca fizeram questão de pegar essa Bíblia e ler e saber qual é a boa vontade de Deus. A boa vontade de Deus está escrita, mas como diz no livro de Romanos, não buscaram ter conhecimento de Deus e não se importaram, e por conta disso Deus os entregou a um sentimento maligno e perverso. Então, como eu acabei de ler, o livro de Isaías, no capítulo 13, versículo de número 6 até o versículo 13 que eu li, a Bíblia está falando sobre o dia da vinda do Senhor. Os sinais estão se cumprindo. E o que o livro de Isaías está dizendo? O sol não dará mais a sua luz, vai se escurecer a terra, vai se converter em trevas. A Bíblia está dizendo que então, porque as estrelas dos céus e os astros não deixará brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. O que isso significa? A Bíblia está dizendo sem que antes tudo isso aqui aconteça, sem que antes o sol não venha mais dar a sua luz, sem que antes a terra venha se converter em trevas, Jesus não virá arrebatar o teu povo, Jesus não virá para salvar a tua igreja. Tem muitos enganos. Muitos falam: a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Não. A Bíblia diz sem que antes o sol não venha mais dar a sua luz, sem que antes a lua se converta em trevas, Jesus não virá. Jesus só vai vir depois que o pai da perdição, o pai da mentira, o anticristo, se manifestar em nosso meio. Depois que os sinais da grande tribulação estiverem acontecendo, Jesus virá buscar os teus escolhidos, porque Ele quer provar quem verdadeiramente serve e quem não serve. Está na hora de saber quem é ovelha e quem é bode. Está na hora de saber quem é justo e quem também é injusto. E é por isso que Jesus vai provar na grande tribulação, sim, a tua igreja. E você está preparado, porque já estamos vivenciando o princípio das dores, o princípio de uma grande tribulação. Nós já entramos
Daqui a pouco vão nos apresentar a face do anticristo. E será que essa humanidade está então preparada para ter um governo maligno dominando sobre a face da terra? Será que os homens realmente estão preparados para aquilo que há de acontecer ainda, os sinais que estão chegando? Será que vão suportar então o grande dia terrível do Senhor quando Ele chegar? Porque a Bíblia diz que os homens, eles desmaiarão de fome, desmaiarão de sede, mas não é de fome de comer pão, nem água, de beber água, mas de ouvir a palavra de Deus e de também sentir a presença de Deus. Essa é a fome e a sede a qual a Bíblia está dizendo. É muito forte isso, realmente isso é muito sério. Os homens vão desmaiar procurando ouvir a palavra de Deus, mas não vão conseguir ouvir a palavra, porque quem prega a palavra de Deus não estará mais aqui, não estarão mais aqui para poder, os servos do Senhor não estarão mais aqui. O dia do Senhor vem e está sendo anunciado a vocês, embora seja que muitos não se interessem. Muitos falam, eu tenho Deus no meu coração, eu amo a Deus. Mas se amasse a Deus, estava aqui agora ouvindo a palavra de Deus. Quem sabe você fala, mas eu não tenho tempo. Mas tem tempo para tudo, tem tempo para poder trabalhar, tira o dia inteiro para trabalhar. Tem pelo menos 10 minutos para comer, porque não tem 5 minutos. 5 minutos com seus ouvidos atentos à palavra do Senhor. Porque aqui não é um louco pregando para você, não é tão pouco, é um fanatismo. Isso aqui é um trabalho de alerta a cada um de nós. É um alerta do Senhor, porque Ele quer salvar a nossa alma. Ele quer chegar e não pegar muitos de surpresa e desprevenido. É um alerta para que você venha consertar a tua vida perante a Deus. Porque nós temos uma única chance, e essa chance está sendo jogada fora e desperdiçada por muitos. Muitos estão desperdiçando essa chance a qual Deus está dando. Deus te deu uma chance, Deus te deu um livre-arbítrio, mas é você quem escolhe o que você vai fazer da sua vida. Lembrando você que depois da morte segue-se a juízo. Hebreus 9:27. Aos homens foi ordenado morrer uma só vez e depois segue-se a juízo. Ou seja, não tem reencarnação. Depois da morte não tem paz, não tem esperança. Se morrer no pecado, será julgado e então será condenado. Se morrer hoje na cachaça, será condenado no último dia. Isso vai te trazer a condenação do inferno. Se morrer hoje traindo tua esposa no adultério, vai ser condenado, porque a Bíblia condena essas práticas terríveis. É a Bíblia que condena a prática pecaminosa do homem. E eu só estou aqui para te alertar, só estou aqui para trazer a você o alerta, e cabe a você ou não ouvir ou guardar as palavras do Senhor. A Bíblia chega a dizer que bem-aventurados são os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Agora você que decide o que você vai fazer com a palavra de Deus. Se você vai ouvir ela e guardar, ou se você vai deixar ela passar de um ouvido para o outro e sair fora voando como o vento. E no versículo de número 11, repetindo: e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Então a Bíblia está falando sobre o juízo. O juízo de Deus virá sobre a face dessa terra contra o pecado da humanidade. Vocês conhecem o Deus que ama, mas amém? Vocês conhecem o Deus que ama, mas a Bíblia também está dizendo sobre um Deus que Ele é justo juiz, e que Ele é um Deus que se ira todos os dias. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Então essa rosa, como nós conhecemos, ela também tem os seus espinhos. Sim, Deus Ele ama, mas ninguém fala que Deus se ira contra o pecado. Ninguém fala que Deus está irado contra esta geração e contra esta humanidade. Falam que Jesus é bom, fala que Jesus ama todo mundo, mas não fala que nós estamos perante a ira do Deus Todo-Poderoso, porque essas pestes que são derramadas, as profecias de grande catástrofe, são então a ira de Deus vindo sobre o pecado da humanidade, como eu acabei de ler aqui. Visitarei sobre o mundo a maldade,
e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei a soberba dos tiranos. Então Deus ele vai abater a soberba do homem, ele vai abater a ignorância do homem. Deus ele vai abater o orgulho do coração do homem, porque o homem está cada dia com seu coração duro, está endurecendo a cada dia mais. E o que Jesus falou? Quando ouvires a repreensão do Senhor, quando ouvires a voz do Senhor Deus, não endureçais o vosso coração, não endureçais o teu coração. Mas o homem está endurecendo o coração em meio à arrogância, em meio ao orgulho, em meio então à sua soberba. E a Bíblia diz que Deus vai abater o ímpio de toda a sua maldade e de toda a sua iniquidade, de toda a sua arrogância. A Bíblia diz que Deus abaterá, porque o dia do Senhor está chegando e o juízo do Senhor virá sobre o pecado da humanidade. Então, quem tem ouvidos, a Bíblia diz: ouça o que o Espírito de Deus diz. A palavra de Deus, como eu acabei de ler, Isaías, está falando sobre o que? O dia da vinda do Senhor. O dia da vinda do Senhor é um dia de alegria para muitos, os que estão preparados. Mas, para quem não está preparado, é dia de sofrimento, dia de angústia, dia de juízo. O juízo é para aqueles que estão vivendo impiamente perante a Deus, perante aquele que vive na injustiça e não mais guarda os caminhos do Senhor. O juízo virá, e aqui está sendo pregado como um alerta. Sabe o que é o juízo de Deus? É o que está escrito em Mateus 24. É pestes, tá aí, coronavírus, é rumores de guerra. Rumores de guerra já tem, mas não sabem que essas guerras ainda hão de piorar, porque é o juízo, é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem está morrendo em meio aos seus pecados estão trazendo frutos terríveis para si mesmo, estão vivendo ao ponto de se tornarem inimigos de Deus, porque estão fazendo tudo contrário à vontade de Deus, se desviaram de um caminho ao qual nos foi deixado, e antes estão agora fazendo seus próprios caminhos, escolhendo também o seu livre-arbítrio. Muitos não sabem o que é livre-arbítrio. Todo mundo fala: Deus deixou livre-arbítrio. Para quem não sabe o que é livre-arbítrio, é liberdade para você escolher os seus caminhos. Escolhendo você os seus caminhos, você não está então guardando o mandamento de Deus, a vontade de Deus, você não está guardando. Deus abençoe. Paz. Então, quando você escolhe o seu livre-arbítrio, você está ignorando a vontade. Glória a Deus. Amém. Glórias ao Senhor. Quando você escolhe o livre-arbítrio, você está ignorando a vontade de Deus. Um caminho nos foi deixado, e todo aquele que quiser dar a vida eterna terá que seguir esse caminho. Quem escolher o seu livre-arbítrio escolherá também a condenação final. Quem escolher então o seu livre-arbítrio, fazer os seus próprios caminhos, colherão para si frutos terríveis. O dia do Senhor está chegando, está se aproximando. Conversei com ele um tempo atrás, mas faz um tempão que eu não vi ele.